todas as pessoas, no modo geral, elas precisam de princípios para que venham servir como orientações para a sua vida. Para o cristão não é diferente. E nós temos a Bíblia com esses princípios que vão nos direcionar dia após dia. É exatamente isso. Nós vamos falar hoje sobre a Bíblia como livro de regra de fé e prática. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, professor da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa lição de hoje, nessa nossa EBD online, onde que nós temos hoje como tema a Bíblia como regra de fé e prática. E nós temos como base para essa lição o texto de Salmos, Salmos de número 119, versículo 1, que vai dizer assim: Bem-aventurado os que trilham nos caminhos retos e andam na lei do Senhor. Esse texto ele vai nos servir como base e nós vamos estar falando hoje da Bíblia, que vai servir para o cristão como manual, como livro de regras de fé e prática. Creio que nós já falamos também sobre esse assunto há algum tempo, mas nunca é demais reforçá-lo, né? Então, queridos, pois bem, nós podemos dizer que a Bíblia, como foi falado aqui na introdução, ela vai servir como um manual de princípios para a vida, cristã. Como existem diversos livros, existem diversas pessoas que seguem conselhos, que seguem orientações, o cristão ele tem a Bíblia como uma base para ele se orientar, para ele se guiar. E nós podemos dizer que a palavra do Senhor é uma palavra, ela é divina e atual. O interessante, a mesma palavra, a mesma Bíblia que você leu há 10 anos atrás, essa palavra pode ter sido atual, talvez um texto que você leu foi atual naquela época, você entendeu que naquele momento esse texto falou ao teu coração. Se passou 10 anos e hoje, se você ler esse texto, o Espírito Santo de Deus vai falar com você de uma forma totalmente diferente. E essa palavra ela não vai deixar de ser atual, não é verdade? Então, por isso que nós dizemos que a palavra, além dela ser divina, vinda diretamente da parte de Deus, ela também é bem atual. Não importa a época em que se lê, pode ser que venhamos ler daqui a 10 anos, 15, 20 anos, a palavra de Deus ela vai continuar sendo atual. Mas o interessante é nós sabermos assim, pontuar o que é Bíblia Sagrada. E a definição que eu tenho aqui é a palavra de Deus revelada ao homem, e também a fim de que, não somente de expressar a vontade de Deus, o desejo de Deus, mas também ela vem servir, ela vem mostrar as promessas que Deus tem para a nossa vida, e como eu falei, ela também, a palavra de Deus, esse livro sagrado, a palavra que é inspirada, a Bíblia foi um livro inspirado por Deus aos homens, e também tem como objetivo nos dar orientações, nos conduzir, se assim eu posso dizer, a uma vida cristã reta, uma vida cristã onde que eu posso dizer que venha a ser uma vida justa, ela vem nos orientar, ela também nos chama a atenção para que nós venhamos ter um bom relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, assim também com os homens. Então, esse livro, como eu falei, é um livro realmente de regras, de orientações, onde que todo cristão deve consultá-lo dia após dia. Também a Bíblia ela vem mostrar que somente Jesus Cristo pode nos levar a Deus. É por intermédio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo que nós vamos chegar a Deus. E isso também vem mostrando na Bíblia. E tem um texto para nós lermos também,
já confirmando essa fala, que é o de João, capítulo 14, versículo 6. E esse texto ele diz que: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um texto muito conhecido, onde que realmente ele já afirma, olha, ou só, vocês, não importa a época, né? Vocês só podem chegar ao Pai, só podem se achegar a Deus através de mim. Isso é uma afirmação que está na palavra do Senhor. É uma verdade bíblica. Também a Bíblia, a palavra, esse livro sagrado, ele vem nos mostrar o quanto que Deus é bom, né? A ponto, né, se eu posso dizer, dele perdoar os nossos pecados. Ele busca por nós, que somos pecadores, e nos perdoa dos nossos pecados. E também eu posso dizer que e Deus ele nos aceita. Olha só, interessante, né? Deus ele vai nos aceitar mesmo sendo pecadores, né? Ele está de braços abertos para receber a você, para receber a mim, independente das nossas falhas. Então, essas são algumas afirmativas que nós encontramos na palavra de Deus, né? Que é um livro que ele é divinamente, ele é inspirado, né, por Deus aos homens, e é uma palavra atual, é uma palavra, o texto que está escrito ali. Deus ele concedeu aos homens justamente com o intuito de mostrar seu poder, mostrar sua glória, mas também fazer com que você e eu nos aproximemos dele, conhecer a Jesus e entender que somente através de Jesus Cristo que nós vamos ter acesso ao Pai. Também é um livro que tem leis, regras, né? Como nós falamos de regras de fé e prática, que vai nos orientar na nossa caminhada cristã. Então, essa assim, num resumo, é a nossa Bíblia Sagrada, né? O livro que nós estamos falando aqui, que serve como manual para a nossa vida. Um fato também bem interessante é que a Bíblia foi escrita aí por mais ou menos aí, 40 escritores, né, em diferentes épocas, né, não foram na mesma época, e em lugares e situações e posições totalmente diferentes, né? Um caso que nós podemos citar, por exemplo, nos evangelhos. Eu entendo que nos evangelhos todos ali, Mateus, Marcos e Lucas, estavam no mesmo ambiente, cada um num setor diferente, numa área diferente, e muitas das vezes os textos eles chegam a se repetir, alguns com informações a mais, outros com um pouco menos de informação, né, acerca do que estava acontecendo, mas eles estavam ali naquele ambiente. Então, essa atualidade, né, como eu posso dizer, um fato que é interessante para nós pensarmos aqui, que toda essa história, todas as histórias que são contadas na Bíblia, né, a gente fala história, né, porque são escritas ali, tudo que está escrito, elas foram feitas, né, escritos de formas em tempos diferentes, em épocas diferentes, aonde que também, aí como eu posso falar, né, em posições sociais, em situações diferentes, e também eu posso até citar aqui alguns exemplos, para os irmãos entenderem quando eu falo de posições sociais também diferentes, que é o caso de Samuel era profeta juiz, Moisés era um legislador, Daniel era um administrador público, Mateus era fiscal de receita, também, deixa eu ver aqui, Lucas era médico, Pedro era um pescador. Então, Deus ele usou as pessoas independente da sua posição social. Né? Dá para os irmãos, eu creio que deu para os irmãos entenderem bem quando se fala essa posição social. Então, até nos dias de hoje, se nós formos olhar, Deus ele vai usar uma pessoa que é um advogado, que é um juiz, mas também ele vai usar como eu posso dizer, um varredor de rua, um ambulante, um vendedor ambulante. Deus ele não tem esse critério de pessoas com nível de conhecimento grande para usar. Essa palavra, a palavra dele, falando sobre a atualidade, vai alcançar a pessoa mais rica, mas também vai alcançar a pessoa mais pobre, vai alcançar aquele que tem mais em questão de estudo, ou também aquele que possa ser analfabeto, que não saiba ler nem escrever. Mas a palavra do Senhor, ela vai servir na atualidade, em qualquer época, para qualquer tipo de pessoa, para qualquer nível hierárquico ou nível social. Também
A Bíblia, no caso, né, ela foi escrita há mais de 2000 anos, mas ainda assim, se nós lermos os textos, nós vamos ver coisas que são para os dias de hoje, né, também. Então, é por isso que nós falamos que a Bíblia é um livro muito atual. Ele pode passar anos e anos, gerações e gerações, mas ele continua sendo um livro atual. Também eu posso dizer que a Bíblia é um livro super confiável. É, é um livro onde eu posso dizer que diversas religiões têm seus livros, né, têm suas doutrinas, mas nenhuma delas assim vem afirmar que foi um livro inspirado por Deus. E somente a Bíblia afirma que é um livro inspirado por Deus. E esse texto, o texto bíblico que vai confirmar isso, né, essa fala, é o de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, como está vendo, esse texto ele já vem afirmando, ó, foi inspirado por Deus, e esse texto ele vai servir para nos orientar, para nos corrigir, nos exortar. Também vai nos textos, os textos bíblicos vão nos consolar. Então a palavra de Deus ela é atual, ela é verdadeira e ela é eficaz na nossa vida. Os irmãos sabem o que é uma bússola? A bússola é um instrumento que vai nos servir para nos orientar. A Bíblia também ela serve para nós cristãos como uma bússola. Ela vai nos servir para nos direcionar, para nos dar a direção, nos orientar, nos guiar, né? Então, eu posso dizer que a Bíblia ela vai servir para você e para eu ou para qualquer cristão como uma bússola, como um guia. E por ser, né, um livro inspirado por Deus, ela tem esse poder de nos orientar em todos os aspectos da nossa existência, da nossa vida, em todas as coisas. A verdade é essa. Há respostas que você e eu precisamos, nós vamos encontrar lá na Bíblia. Por isso que nós dizemos que é uma bússola, né? Seria ela vem nos orientar não só na nossa vida terrena aqui também, mas também às vezes pedimos orientação a Deus para alguma coisa, mas ela também vai nos orientar na nossa vida espiritual. Também e que para assim, para que nós possamos tirar o máximo de proveito, máximo ter máximo de orientação, conhecimento, nós temos que estudar a Bíblia todo dia, ler e meditar, pedir orientação a Deus, que Ele vai nos conceder, mas nós não podemos deixar de forma alguma de estudar a palavra do Senhor. Então nós temos que, para aproveitar ao máximo, ler, meditar, dia após dia, né? Para que a gente conheça muito mais da palavra de Deus, para que nós conheçamos muito mais sobre o nosso Criador. Também a Bíblia, ela tem um poder muito grande de nos aproximar de Deus, de nos ligar, né, muito mais ao nosso Pai. Porque quanto mais você lê, quanto mais você, né, eu falo você, mas é você e eu, quanto mais nós lermos, quanto mais nós meditarmos na palavra do Senhor, mais nós vamos nos tornar íntimo de Deus. Ele já nos conhece, mas também nós vamos passar a conhecê-lo cada vez mais. Nós vamos viver experiências com Ele que são talvez inexprimíveis, né? Não tem como se expressar em palavras, mas é muito certo de que a Bíblia ela tem esse poder, como foi falado que somente através de Jesus nós vamos nos achegar ao Pai, mas lendo e meditando na palavra, isso vai fazer com que você e eu conheçamos a Jesus, com que dia após dia, né, vamos passar a conhecer mais a Jesus, mas também nós vamos passar a ser mais íntimos, né? Vamos ter mais, como eu já falei, você e eu temos amigos que nos conhecem profundamente, assim vamos ser com o nosso Criador, assim nós vamos ser com o nosso Pai. Quanto mais lermos e sabermos mais dele, mais íntimos nós vamos nos tornar dele. A nossa vida de relacionamento com ele vai ser num nível, numa qualidade muito alta, justamente porque nós lemos e meditamos, né, na palavra dele, nós passamos a conhecê-lo cada vez mais. Um fato interessante que a Bíblia ela tem um poder muito grande de transformar vidas. Pessoas que são alcançadas, elas leem e meditam na palavra do Senhor, elas têm a vida transformadas e renovadas. Isso é indiscutível, o poder que a Bíblia tem
de transformar nossas vidas. Isso em todas as coisas, no nosso caráter, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. E esse é o poder que a palavra do Senhor tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Um outro ponto muito interessante, e não posso dizer que é um ponto ruim, é um ponto muito bom, que a Bíblia também ela vai nos orientar a vivermos em família, né? A nossa vida com a nossa família ela vai ser, eu posso dizer que a qualidade, né, de relacionamento vai ser também muito melhorada pelo que a Bíblia nos instrui. Um dos maiores presentes que eu vejo que Deus deu à humanidade foi a família, né? Então, dessa questão de que eu posso dizer do relacionamento, da situação que a Bíblia ela pode causar no relacionamento familiar, né, ela tem algumas instruções, por exemplo, do projeto de Deus tem em que o homem ele foi criado para ter uma esposa e ter seus filhos, que também dentro desse projeto os filhos devem honrar seus pais. Também cuidar, apoiar quando os seus pais estiverem na velhice. Também, deixa eu ver, irmãos devem aprender a respeitar, né, o outro da melhor forma. Então, são algumas orientações que a Bíblia nos dá acerca sobre família e que vai fazer, né, melhorar 100%, 200% o seu relacionamento dentro da sua casa. Também a Bíblia ela vai nos ajudar a termos um relacionamento melhor no ambiente de trabalho, no ambiente social. A Bíblia, né, ela nunca considerou um fato aqui, ela nunca considerou a questão do trabalho ruim. Até porque antes do pecado original, já existia trabalho lá no Jardim do Éden, né? Então, para confirmar esse texto, para tirar essa ideia de que trabalho é ruim, alguma coisa do tipo, Gênesis 2,15 vai dizer assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ou seja, o homem ele trabalhou no jardim do Éden, ele trabalhava no jardim do Éden. Então, a questão de trabalho, ela não é recente, né? Que existem pessoas que falam que depois, por ter aquela questão de desfrutar do sol do trabalho, tem algumas referências bíblicas, tem gente que fala que o trabalho ele surgiu depois do pecado, mas não, o homem ele trabalhava já antes da questão do pecado. E a Bíblia ela não vê o trabalho como algo ruim, né? Isso aqui é só um fato assim para nós entendermos e meditarmos também um pouco sobre a palavra do Senhor. Também, como eu falei, né, na questão do trabalho, no trabalho e na vida social, eu posso vincular também a vida com o próximo. A Bíblia vai nos orientar a viver da melhor forma com o próximo, com o amigo, com o vizinho. Que o homem ele foi criado, eu vejo dessa forma, ele foi criado para ter relacionamento com outras pessoas, né? Então, Deus ele nos ensina como nós devemos interagir com o próximo, e isso tem nos ensinamentos bíblicos também. Então, olha a quantidade de coisa que eu já passei aqui para nós meditarmos o quanto que a Bíblia ela é importante. Por isso que ela serve como manual de regra, né? Eu costumo falar nesse manual de regra de fé e prática. Quanta coisa ela passou para a gente nesses pontos aqui, coisas que realmente, se a gente for avaliar, ela vai nos orientar a vivermos melhor em família, a vivermos melhor no trabalho, a vivermos também melhor no meio dos amigos, dos vizinhos. Isso daí são coisas que a Bíblia ela vai nos orientar. Por isso que nós dizemos que é o manual lá, né? É o livro que nos orienta, que nos serve como bússola, né? Que nos dá direção dia após dia. Queridos, para nós terminarmos aqui, eu gostaria de ler uma definição assim: a palavra de Deus nos dirige de tal forma que por meio dela podemos ter o equilíbrio necessário em nossa forma de viver. Por isso que nós falamos aqui que ela serve como um manual, livro, né? Informa aí a Bíblia como um livro de formas de regra, de fé e prática, porque podemos ver que ela nos instrui a viver da melhor forma. Por isso que esse livro, né, hoje não mais somente de capa preta, mas de capa preta, rosa, azul, verde, não importa a tradução bíblica, mas esse livro que é sagrado, que é a palavra inspirada por Deus, ele vai nos servir
muito na nossa vida cristã, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento social, no nosso relacionamento com o próximo, quer dentro de casa, quer fora, mas é sumamente importante que você e eu venhamos ler e meditar na palavra do Senhor todo dia, né? Eu peço a Deus que esse estudo de hoje abençoe muito a tua vida, a tua casa, que realmente você e eu comecemos a ler mais da palavra do Senhor, a meditar mais na palavra do Senhor, para nós termos nossa vida transformada, como aquela frase que eu falei, que a Bíblia ela tem o poder de transformar vidas, né? E que assim seja com a minha vida e sua vida. Mas antes de terminar, vamos orar e falar com o Senhor. Oremos. Senhor Deus Pai, nós te louvamos pela lição de hoje, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e entregamos nas tuas santas mãos a vida de cada pessoa, Deus, que está assistindo essa aula. Pai, que realmente tua palavra, que é perfeita e agradável, ela venha nos orientar, servir como bússola para nosso dia a dia, que possamos ser guiados pelo Senhor, guiados pelo teu Espírito Santo. Abençoa a pessoa que está assistindo através da tela de um celular, através da televisão, de um computador, mas Deus, não importa a forma, nem o dia nem a hora, mas que essa pessoa, Deus, seja abençoada pelo Senhor dia após dia, e que a tua palavra, Deus, venha transformar cada um de nós em todo o tempo. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, não deixe de assistir nossas EBDs, não deixe de assistir também nossos cultos presenciais, domingo às 18 horas, quarta-feira às 19 horas. Você é sempre bem-vindo lá na nossa igreja, né, em Rio Bonito, e aqui também no nosso canal, tá? Que tem uma semana abençoada, repleta de bênção, repleta de vitória, e semana que vem temos mais uma aula que vai nos servir, com certeza, de crescimento espiritual. Fique com Deus e até a próxima.